Das sagradas montanhas de Adams Peak às praias dos sonhos de Trincomalee, o Sri Lanka é um país que concentra maravilhas naturais, história milenar e cultura viva em um território do tamanho da Andaluzia. Cada um desses 10 lugares icônicos conta uma parte da história da ilha. A espiritualidade no Templo do Dente, a audácia dos reis em Sigiriya, a herança colonial em Gali e a biodiversidade única de Yala. Seja seguindo o rastro dos leopardos ao amanhecer, navegando ao lado de baleias azuis em Mirissa, ou descobrindo cidades perdidas como Polonnaruwa, essa viagem promete aventuras que despertarão todos os seus sentidos. O Sri Lanka não é apenas um destino, é uma experiência multissensorial. O aroma das plantações de chá em Nuwara Eliya, o som dos cânticos budistas em Anuradhapura, o toque da pedra milenar nos templos e o sabor de sua culinária apimentada. Esses lugares, cuidadosamente selecionados, mostram como uma ilha pequena em tamanho abriga uma grandeza descomunal, onde cada canto esconde segredos que vão além dos guias turísticos. Prepare-se para explorar desde fortalezas no céu até templos submersos, em um roteiro que o deixará sem fôlego. 1. Sigiriya, Sri Lanka, a fortaleza no céu. No coração do Sri Lanka ergue-se Sigiriya, uma antiga fortaleza de rocha que desafia as leis da gravidade e do tempo. Conhecida como a Rocha do Leão, este patrimônio mundial da Unesco é muito mais que ruínas. É uma obra-prima de engenharia, arte e poder. A 200 metros de altura, a rocha avermelhada foi transformada no século V pelo rei Kasyapa em um palácio-fortaleza com jardins flutuantes, afrescos milenares e sistemas hidráulicos que ainda funcionam. Segredos que poucos conhecem. Os jardins simétricos são considerados os primeiros exemplos de paisagismo urbano do mundo, com canais subterrâneos que regulavam a água. Os afrescos das donzelas de Sigiriya, 500 d.C., mostram mulheres em tons dourados e ocre. Mas originalmente havia 500 pinturas, apenas 21 sobreviveram. O espelho de parede, um muro polido com minerais que refletia como vidro, demonstra avanços tecnológicos surpreendentes para a época. Experiência de visita. A subida de 200 degraus vale cada gota de suor. No caminho, jardins aquáticos com piscinas escalonadas que parecem infinitas. A Terraça dos Leões, onde restam apenas as garras colossais do que foi uma entrada em forma de felino. O topo, com vistas panorâmicas da selva e restos do Palácio Real, incluindo um trono alinhado astronomicamente com os pontos cardeais. Dica crucial: chegue antes das 7h para evitar multidões e o calor. Ao entardecer, a rocha fica dourada, mas a última subida é às 17h. Aos domingos, há menos turistas internacionais. Porque é único, Sigiriya não é apenas uma atração turística, é um símbolo de resiliência. O rei Kasyapa construiu esse refúgio após usurpar o trono, e sua história de paranoia e grandeza impregnou cada pedra. Hoje, cientistas estudam suas técnicas anti-terremotos e artistas se inspiram em seus afrescos. Conselho local: contrate um guia certificado. 15, para entender detalhes ocultos, como os grafites antigos na parede das mensagens, considerados os primeiros exemplos de poesia singalesa. Sigiriya não se visita, se experimenta. Quando estiver no topo, com o vento soprando entre as ruínas, você entenderá por que os locais dizem que aqui os deuses tocaram a terra. 2. Templo do Dente, Kandy, onde a espiritualidade pulsa forte. No coração das montanhas de Kandy, este santuário dourado guarda a relíquia mais sagrada do Sri Lanka, um dente de Buda. Mas o Sri Dalada Maligawa é muito mais que um templo. É um símbolo vivo de resistência cultural.
Durante séculos, guerreiros protegeram a relíquia de invasores portugueses e holandeses, escondendo-a em aldeias remotas até construir este complexo em 1595. O que os guias nem sempre contam, o ritual, a Lut Sahal Mangalaya. Todo agosto oferecem 2.400 montanhas de arroz em folhas de bananeira, recriando uma tradição dos reis singaleses. O relicário real só é aberto 3 vezes ao dia, 6, 10 e 18 horas, quando monges vestidos de branco realizam a cerimônia puja ao som de tambores tradicionais. No teto do templo, 21 joias esculpidas representam os países budistas do mundo, incluindo o México, pela comunidade maia. Como viver a experiência completa? Vista-se de branco. Exigência para entrar no santuário interno. Sinta o cheiro das tunca, lâmpadas de óleo de canela que purificam o ar. Fique até o anoitecer, quando as luzes iluminam o lago, Bogambara e os morcegos gigantes sobrevoam o complexo. Dica-chave: durante o Exala Perahera, julho, agosto, a relíquia sai em procissão com 100 elefantes adornados, dançarinos de fogo e acrobatas. É o festival budista mais espetacular da Ásia. Mas que turismo! Uma viagem à alma do Sri Lanka. Este templo foi alvo de ataques terroristas em 1998 e sua reconstrução tornou-se uma mensagem de paz. Hoje, entre turistas e devotos, respira-se uma energia especial. Se tiver sorte, um monge pode sussurrar a lenda: quem vê o dente escondido em 7 cofres de ouro terá 7 anos de boa fortuna. Dicas locais: quartas-feiras tem menos gente. Experimente o kiribeth, arroz com leite vendido do lado de fora. É a oferenda favorita de Buda. Não perca o Museu Real ao lado, com presentes de rainhas europeias ao templo. Aqui, cada oração, cada flor de lótus oferecida, tece uma história de 2.300 anos de fé. Kandy não seria a capital cultural sem esse pulsar dourado em seu centro. 3. Forte de Gale, cidade colonial holandesa, onde os séculos se abraçam. Às margens do Oceano Índico, o Forte de Gale é uma cápsula do tempo de 450 anos de história colonial, onde ruas de paralelepípedos sussurram histórias de portugueses, holandeses e britânicos. Este patrimônio da humanidade não é um museu estático. É um bairro vibrante onde boutiques de designers convivem com armazéns do século XVII. Segredos que os guias omitem. O sistema de esgoto holandês, de 1663, ainda funciona sob as ruas. Na igreja Grotekerk, 1755, lápides com inscrições em holandês antigo escondem símbolos maçônicos. A Torre do Relógio, 1883, foi construída sobre um bastião português. Procure as pedras originais com cruzes da Ordem de Cristo. Itinerário para explorar como local amanhecer no farol, o mais antigo do Sri Lanka, 1848, com avistamento de baleias azuis. 10 ABR. Café no Pedlar's Inn, antigos estábulos holandeses com mesas entre arcos de pedra. Artesanato na Lane Burn Street, onde ourives criam joias com moedas coloniais derretidas. Dica crucial: às sextas, o mercado de peixes no Bastion Moon oferece atum fresco que faria chefes japoneses chorarem. Porque é o único Gale sobreviveu ao tsunami de 2004 graças às muralhas anguladas projetadas pelos holandeses para dissipar ondas. Hoje, seus 16 bastiões guardam o hotel mais antigo da Ásia, a Mangala 1684. Uma sinagoga escondida, 1761, com pisos de pedra birmanesa polida. O ponto do grito, onde vigias alertavam sobre piratas. Descubra como explorador. Procure os entalhes Voss, Companhia Holandesa das Índias, nas paredes. No Museu Marítimo, admire mapas onde o Sri Lanka aparece como Taprobana. Jante no Fortaleza Restaurant, entre livros raros do século XIX. Gale não se visita, se decifra. Cada beco esconde segredos.
De lojas de chá em armazéns de canela a oficinas que restauram carruagens coloniais. Quando o sol se põe sobre o Bastion Flag Rock, com músicos tocando ragas ao vivo, você entenderá porque este é o abraço mais poético entre Oriente e Ocidente no Índico. 4. Parque Nacional Yala, o Teatro Selvagem do Sri Lanka. Este santuário de 979 km² abriga a maior densidade de leopardos do planeta, com um exemplar a cada 2 km. Suas planícies douradas e lagoas esmeralda formam um cenário onde a natureza encena dramas diários de sobrevivência. Aqui, elefantes se banham ao lado de crocodilos, enquanto ursos preguiça escalam árvores palu carregadas de frutos. As praias intocadas do setor oeste são rotas de migração para tartarugas marinhas. Yala não é um simples safari, é uma imersão no ciclo da vida. Segredos do ecossistema. Os antigos reservatórios chamados tanques, construídos por reis singaleses, ainda fornecem água aos animais. As ruínas de Magul Mahavihara revelam que monges budistas conviveram com leopardos há séculos. Os pássaros drongo alertam com gritos a presença de predadores, ajudando os guias. No Bloco 5, menos visitado, foram descobertos petróglifos de 3.000 anos. A árvore wira secreta, resina que os elefantes usam como remédio natural. Experiências únicas. O safari ao amanhecer, 5h30, oferece a melhor chance de ver leopardos caçando. Na zona de Patanangala, rochas gigantes formam mirantes naturais, com vista para o oceano. Ecolodges como Chena Huts organizam jantares sob as estrelas com sons da selva. O setor Cumaná é ideal para observar flamingos e garças entre novembro e abril. Noite no Treetops Jungle Lodge permite ouvir os rugidos territoriais dos felinos. Recomendações especiais. Contrate guias certificados como os da Jet Wing Safaris para interpretar comportamentos animais. Use roupas bege e verde para não perturbar a fauna e leve um teleobjetivo de pelo menos 300 mm. Evite visitar em agosto ou setembro, quando setores fecham para regeneração. O restaurante The Safari Hotel guarda histórias de exploradores britânicos dos anos 30. Ao sair, compre mel orgânico das comunidades da Zona Tampão. 5. Adams Peak, Sri Pada, a montanha sagrada. Essa pirâmide natural de 2.243 metros é venerada por budistas, hindus, muçulmanos e cristãos, cada um com sua própria lenda sobre a pegada no topo. Os peregrinos sobem os 5.500 degraus à noite para chegar ao amanhecer, quando um fenômeno óptico projeta uma sombra triangular perfeita sobre as nuvens. A temporada de peregrinação, dezembro a maio, transforma o caminho em um rio de lanternas serpenteando pela montanha. Ao chegar ao topo, o silêncio é quebrado apenas por cânticos religiosos e o som do vento. É uma das experiências espirituais mais intensas da Ásia. Segredos do caminho. As escadas mais antigas datam do século IV, esculpidas por ordem do rei Valagamba. Pequenos postos de chá chamados warung oferecem infusões de gengibre para combater o frio durante a subida. No trecho final, correntes instaladas pelos portugueses no século XVI ainda ajudam os peregrinos. Monges registram em manuscritos de folhas de palmeira os nomes de quem completa o percurso 7 vezes. A pegada sagrada mede 1,8 metro, grande demais para ser humana. Biodiversidade única. A floresta nublada ao redor da montanha abriga 200 espécies endêmicas, incluindo a rã taruga fastigo, que só vive ali. As árvores Mesua férrea, florescem à noite, perfumando todo o caminho. Durante o dia, é comum ver langures de rosto roxo saltando entre os galhos. A área faz parte da reserva florestal Peak Wilderness, criada em 1940.
Guardas florestais contam que elefantes também fazem peregrinações anuais. Dicas práticas. Comece a subida às 2 da manhã a partir de Dalhousie para chegar a tempo do amanhecer. Leve roupas quentes. No topo, pode chegar a 0 degrees. E sapatos antiderrapantes. Fins de semana e lua cheia são lotados. Prefira dias de semana. O templo no topo oferece carimbos especiais em passaportes espirituais. Não perca o café da manhã em um dos restaurantes com vista para o fenômeno da sombra. 6. Polonnaruwa, a cidade perdida dos reis. Essa antiga capital medieval, séculos XI e XIII, abriga algumas das obras-primas mais bem preservadas da arte singalesa. O Galvihara impressiona com suas 4 estátuas de Buda esculpidas em um único bloco de granito, incluindo um colossal Buda reclinado de 14 metros. As ruínas do Palácio Real exibem paredes de 3 metros de espessura que um dia abrigaram 1,000 quartos. O Lotus Pond, com pétalos de pedra perfeitamente entalhados, revela o avançado senso estético da época. Polonnaruwa não é apenas ruínas, é um livro aberto da Era de Ouro do Sri Lanka. Engenharia ancestral. O Parakrama Samudra, um enorme reservatório de 2.500 hectares, ainda irriga arrozais 900 anos após sua construção. Os banhos reais apresentam sistemas de filtragem de água com camadas de pedra, carvão e areia. As colunas do auditório real foram projetadas para amplificar o som naturalmente. No Vatadaj, a plataforma circular tem alinhamentos astronômicos precisos. Todo dezembro, o solstício marca o início de cerimônias de renovação com técnicas originais. Vida cotidiana nas ruínas. Ao amanhecer, moradores locais colhem flores de lótus para oferendas nos templos ativos. Macacos langur saltam entre os prédios antigos como guardiões do patrimônio. Artesãos esculpem réplicas em miniatura das estátuas, usando técnicas medievais. No Museu Arqueológico, afrescos mostram cenas surpreendentemente vivas de mercados e festividades. Os pores do sol aqui pintam as ruínas de dourado, criando uma atmosfera mágica. Dicas para visitantes alugue. Uma bicicleta para explorar o extenso sítio ao seu ritmo, à sombra nos caminhos. Contrate um guia certificado para entender os símbolos ocultos nos relevos. Visite cedo para evitar o calor e as multidões. Não perca o Rankot Vihara, o stupa mais bem preservado, com seus 55 metros de altura. Experimente o Curd and Trickle, iogurte com mel de palma, um favorito dos antigos reis. 7. Mirissa, paraíso entre baleias e palmeiras. Essa baía de areia dourada é famosa por seus encontros com baleias azuis, os maiores animais do planeta. Entre dezembro e abril, os passeios de barco têm 95% de chance de avistamentos a apenas 8 quilômetros da costa. As praias em forma de meia-lua, como Paradise Beach, são cercadas por palmeiras que balançam ao ritmo do monção. À noite, os restaurantes à beira-mar acendem tochas enquanto servem peixe fresco grelhado. Mirissa combina a aventura marinha com o relaxamento tropical em seu estado mais puro. Segredos do oceano. O cânion submarino de Mirissa atrai baleias azuis por suas correntes ricas em krill. Em Pigeon Island, o snorkel revela tartarugas verdes se alimentando de corais. Pescadores locais ensinam técnicas ancestrais de pesca com vara nos recifes. A praia secreta Secret Beach só é acessível por uma trilha entre rochas. Todo outubro, biólogos marinhos registram a passagem de baleias jubarte migratórias. Experiências imperdíveis. O passeio de baleias ao amanhecer inclui avistamento de golfinhos acrobáticos, aulas de surf na praia de Midigama para iniciantes, ondas de 1 a 2 metros,
Massagens ayurvédicas em cabanas à beira-mar ao pôr do sol. Jantar no The Crab, provando arroz com caranguejo, especialidade local. Passeios em caiaque transparente para ver peixes tropicais coloridos. Dicas práticas. Reserve os passeios de baleias com empresas éticas que respeitam distâncias, como Raja and the Whales. Leve protetor solar seguro para recifes para proteger o ecossistema. Evite plásticos descartáveis nas excursões. A melhor luz para fotos é entre 15 horas e 17 horas. Hospede-se em vilas com piscina na colina para vistas panorâmicas. 8. Nuvara Eliya, a pequena Inglaterra do Sri Lanka, a 1868 metros de altitude. Essa cidade colonial parece congelada na era vitoriana, com chalés de tijolos vermelhos e jardins de rosas. As plantações de chá de Pedro's Estate, 1885, produzem o famoso Orange Pekoe, considerado o melhor do mundo. O clima fresco, 15-22 degrees, e as névoas constantes criam um cenário de conto de fadas, com lagos cercados por ciprestes. O trem de Kandy a Ela, com seus vagões azuis, atravessa montanhas cobertas de arbustos de chá. Nuvara Eliya é o coração da região montanhosa, onde o tempo parece fluir tão devagar quanto a cerimônia do chá. Tradições vivas. Trabalhadores tâmeis colhem folhas de chá à mão usando técnicas do século XIX. O Grand Hotel, 1891, serve o high tea com sanduíches de pepino e scones, como na era britânica. Todo abril, o Festival da Primavera enche a cidade de corridas de cavalos e concursos de jardinagem. Na fábrica de chá Bluefield, prove a variedade Golden Tips, feita com brotos dourados. Os invernadeiros da região cultivam morangos e hortaliças impossíveis de encontrar no resto do país. Natureza em estado puro. O Parque Nacional Horton Plains abriga o fim do mundo, um penhasco com quedas de 1.200 metros. As cachoeiras de Ramboda, com 109 metros de altura, inspiraram lendas sobre rainhas escondidas. O Lago Gregory, criado pelos britânicos, é perfeito para passeios de barco ao entardecer. Nos caminhos de Moon Plains, vêem-se cervos sambar e, ocasionalmente, leopardos. As florestas de eucalipto filtram a luz do sol, criando efeitos mágicos ao amanhecer. Dicas para visitantes. Visite as plantações entre 8 horas e 10 horas para ver a colheita matinal em seu esplendor. Prove o chá fresco com pão de gengibre na fábrica Macwoods. Leve um casaco leve, as noites são frias mesmo no verão. Abril é alta temporada por causa do festival. Prefira outubro-novembro. Não perca o mercado local aos sábados, onde vendem mel da montanha e especiarias raras. 9. Anuradhapura, a cidade sagrada do budismo. Essa antiga capital, século IV a.C., século XI d.C., abriga o Sri Mahabodhi, um broto da árvore sob a qual Buda alcançou a iluminação, com 2.300 anos de vida documentada. Os gigantescos dagobas, stupas, como o Huvanvelisaya, 103 metros de altura, demonstram o poder dos primeiros reis singaleses. A engenharia hidráulica impressiona com tanques artificiais que ainda fornecem água à região. Anuradhapura não é um sítio arqueológico morto. Monges e peregrinos mantêm viva sua espiritualidade em templos ativos. Toda lua cheia, a cidade se ilumina com lâmpadas de óleo e cânticos sagrados. Segredos arquitetônicos. O Palácio de Bronze tinha 600 colunas, sustentando 9 andares, segundo crônicas antigas. Os banhos reais usavam um sistema de aquecimento por dutos subterrâneos. O mosteiro de Subrahmanya guarda entalhes eróticos semelhantes a Khajuraho, pouco conhecidos. As pedras Moonstone, nas entradas, são mapas cosmológicos esculpidos. Os engenheiros projetaram os dagobas com câmaras de ar para resistir a terremotos. Rotas de peregrinação.
Os devotos caminham descalços, o circuito sagrado de 8 quilômetros ao amanhecer. No tanque Tissajewa, os lótus florescem conforme as estações lunares. O Museu Arqueológico exibe joias medicinais usadas por monges curandeiros. Ao entardecer, o Jetavanara Maya projeta sombras geometricamente perfeitas. Aos sábados, feirinhas vendem folhas de bode para oferendas. Dicas práticas. Alugue uma bicicleta elétrica para explorar sem se cansar. 40 quilômetros de sítios. Contrate guias no centro de visitantes para entender o simbolismo oculto. Vista roupas brancas para entrar nos templos ativos. A melhor luz para fotos é entre 16 horas e 18 horas. Prove o Kiribeth, arroz com leite, preparado pelos monges ao meio-dia. 10. Trincomalee, paraíso entre praias e história. Essa baía em forma de ferradura combina águas turquesas com séculos de história colonial. As praias de Nilaveli, com areia branca e palmeiras, estão entre as mais belas da Ásia. O templo de Coneswaram, em um penhasco sobre o mar, guarda lendas de deuses hindus e tesouros portugueses perdidos. Entre junho e setembro, excursões a Pigeon Island permitem nadar com tubarões-baleia e tartarugas marinhas. Trincomalee é o segredo mais bem guardado da costa leste, onde cultura e natureza se fundem. Tesouros submarinos. O recife de coral em Swami Rock abriga peixes-papagaio e moreias gigantes. Os destroços do HMS Hermes, afundado em 1942, atraem mergulhadores experientes. As águas termais de Cania, com 7 poços sagrados, foram construídas pelo rei Ravana, segundo o Ramayana. Em Marble Beach, as ondas depositam fragmentos de quartzo rosado. Pescadores locais ensinam a lançar redes ao estilo tradicional. Fusão cultural. O Forte Frederick, construído por portugueses em 1624, hoje abriga um santuário budista. O mercado de China Bay mistura sabores singaleses, tâmeis e malaios. As ruínas do templo de Seruwila mostram influência arquitetônica cambojana. Ao entardecer, pescadores cantam baladas antigas enquanto consertam seus barcos. Às sextas, o templo de Patiracaliaman celebra rituais com fogo e danças. Dicas para visitantes. Junho a agosto é ideal para avistamento de baleias e mergulho. Hospede-se no Trinco Blue para ver golfinhos da sua varanda. Prove o Crab Curry no restaurante Lanka Grill. Contrate barcos locais para chegar a praias intocadas como Upu Valley. Respeite as áreas sagradas do templo Coneswaram. Fotos proibidas nos santuários internos. Ao final dessa viagem pelos 10 lugares imperdíveis do Sri Lanka, uma coisa fica clara. Essa ilha não se visita, se vive com a alma. Cada local, das ruínas de Anuradhapura às ondas de Mirissa, guarda uma lição sobre resiliência, beleza e a capacidade humana de criar maravilhas. Então prepare sua curiosidade, respeito pelas tradições e câmera fotográfica, porque o Sri Lanka está pronto para roubar seu coração e mostrar por que é chamado de a lágrima da Índia. A viagem começa agora.